Inclusive, eu não passei na prova da Polícia Militar, né? Eu fiz prova da Polícia Civil quando eu fui investigadora. E na prova da Polícia Militar, para ser oficial da Polícia Militar. Eu não passei na prova psicológica, eles me chamaram lá e me deram uma retroação, porque eu era opositora. Essa mas baseado foi... em qual teste? Vários, mas dos palitinhos lá. É igual aquele do BMK foi... do trânsito, que você passa o palitinho pra cá. Eu acho aquilo ótimo, né? Mas tinha perguntas. E eu fui tão boba, né? Autêntica, inocente, assim. autêntica, que tinha uma instituição completamente baseada na hierarquia, como a Polícia Militar. E a pergunta era: você acha que você deve submissão ao Papa? Eu, de forma alguma, jamais. O Papa também. Não, e seus pais te levam a esse lugar de autoridade? Eu não, meus pais são meus amigos. Então... Eles pensaram uma rebelde aqui na instituição, não queria. E eu fiquei muito chateada, hoje em dia eu entendo, né? Na época eu fiquei muito chateada. Essa parte foi boa, porque eu acho foi que ótimo. Eles pegaram exatamente o perfil que eles queriam. Um ponto importante. Eu ia ser presa, gente. Eu ia ser presa no primeiro dia de polícia. O Samuel fala isso comigo, você ia ser presa no primeiro dia. Você não ia durar muito. Não, então essa parte é interessante. O que eu acho difícil, até legal no trânsito, né? Que a gente vai fazer aquele exame lá de tirar carteira lá. E aí, você vai lá e faz o psicotécnico, aí você passa lá, põe os tracinhos lá meio errado, aí fala, você tem uma impulsividade voltada para o meio, tudo mais e tal. Aí você é reprovado no psicotécnico. Só que você pode marcar, então, ou seja, você é uma pessoa com uma característica de personalidade que, teoricamente, foi reprovada. Só que daqui 15 dias, sem te exigir terapia, sem te exigir tratamento psiquiátrico, sem te exigir nenhum componente de mudança, você pode refazer o teste e ser aprovado. Ou seja, qual é a validade de um teste que diz que você tem um componente de personalidade e depois de 15 dias você repete e muda, agora você foi aprovado. Então, assim, a gente tem que pensar muito nesses critérios, né? Você que está trabalhando Não, mas esse teste eu achei que ele foi muito bem feito, porque ele realmente triou uma pessoa. Encontrou bem quem deveria, né? Esse fez perguntas. E na Polícia Civil eu passei, né? Eu falei assim, gente, mas por quê? Porque a Polícia Civil não busca esse perfil de submissão, né? Tão importante. Uma outra realmente. Postura, assim. É completamente diferente. É uma polícia investigativa, que busca uma flexibilidade, né? E uma horizontalidade dentro do trabalho. Sim. Então, eles são bem mais tranquilos. Fala um pouco dessa ponte, que assim, como investigadora, depois você vai para investigação científica, né? Você sai da investigação da criminologia, igual você estava falando, e aí você vai para a investigação científica, assim, né? Como é que é essa habilidade? Você acha que é semelhante? Eu acho. Na verdade, na época, eu não entendi esse meu interesse pelo comportamento criminoso, que eu tenho até hoje, eu adoro histórias de crime. Eu não gosto de cenas de crime, da violência, mas eu gosto da história, do pensamento do criminoso, do cenário, de tentar desvendar o que aconteceu, que é o meu trabalho com comportamento hoje. Sim. Eu olho para uma criança que está tendo problema de comportamento e eu fico, o que está acontecendo aqui? O que levou? Qual o antecedente? Qual o contexto? Né? Quais estímulos discriminativos que levaram essa criança a se comportar desse jeito? O que no contexto está reforçando o comportamento dela? Né? Você já era uma pesquisadora? Já era uma pesquisadora de comportamento. Você não sabia naquele momento, né? E não sabia. Então, a criminologia, ela tem esse viés, né? E eu adoro assistir histórias reais de crime, porque até teve um caso muito triste aqui em Belo Horizonte, de uma violência sexual há um tempo atrás, que era um crime de estupro mesmo, né? E tinha uma cena de crime, uma filmagem da mulher que foi violentada, e ela estava passando na rua e tinham 2 suspeitos. Na hora que ela passa na rua, os suspeitos correm no sentido contrário. Então, era um vídeo de mais ou menos 15 segundos que mostrava momentos antes do crime acontecer. Na hora que eu vi o crime no jornal, a cena, né? Eu falei, não foram eles. Não faz nenhum sentido esse comportamento diante do crime que eles estão dizendo que eles cometeram. Por quê? Porque a gente vai estudando e a gente vai percebendo que o crime é um comportamento e ele tem semelhanças entre si. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, tem uma história muito semelhante, né? Embora a maneira, né, a individualidade daquele crime vá acontecer, mas o comportamento criminoso, ele é muito semelhante. Quando você vai falar de um crime de estupro que acontece no ambiente público, não faz sentido que os criminosos vejam a menina e saiam correndo da câmera. Então, isso não fazia sentido nenhum naquele contexto. Outras coisas
vezes, por exemplo, quando você vai estudar crimes passionais contra mulheres, a gente tem ali os criminosos geralmente cometendo violências contra o rosto, desfigurando a vítima, deixando os filhos com a família antes de cometer o crime. Então, tem passos, né, que vão te levar a entender aquele crime dentro de um contexto maior. Sim. E isso é analisar o comportamento. Sim. Então, assim, eu não sabia, ciência, obviamente, né? Mas isso sempre me encantou dentro da investigação criminal, de fazer oitivas, de tentar entender se fazia sentido aquela oitiva ali pro crime que eu tava analisando, né? Sim. E só depois que eu fui ver. Mas tinha um monte de coisa chata, tipo levar preso na prisão, sabe? Ah, tinha outros ônus que eu achava um saco, assim, e que eu falava, não, isso não faz sentido nenhum pra minha vida. Então, eu sempre soube que eu ia sair da polícia em algum momento, mesmo que fosse continuar na área jurídica. Sim. Eu queria fazer outro concurso, porque eu achava um absurdo, assim, esse pensamento, essa crítica social, né? Por que eu sempre prendo as pessoas que moram no meu bairro? Assim, são os pobres, são as pessoas pretas, faveladas. Por que a gente não está investigando os crimes que importam, né? Ou que são realmente os crimes que também vão... fazer, que eu falo muito de crítica em relação também a essa coisa mais, né, da justiça penal, que é o que a gente está fazendo para prevenir novos casos desse processo. Então, quando a gente vê alguns crimes hediondos aí, né, que são muito trágicos, assim, as pessoas começam a fazer uma lista de tortura, porque elas fariam, né? Uma vez no WhatsApp teve isso lá no meu grupo da faculdade, as pessoas ficavam, né, falando cada uma coisa mais... Com aquela pessoa? Ou seja, qual é o tipo de tortura que ela faria com a pessoa que cometeu aquele crime. Eu falo, gente, a pessoa está errada, ninguém tem dúvida, mas o movimento de proteção que a sua família vai ter não é criar um mecanismo de tortura, é pensar qual é o componente antecedente daquele processo, ou seja, o que aquela pessoa teve? Ela tem um transtorno psiquiátrico mesmo? Ela tem um componente de risco, ela foi abusada na infância? Ou seja, então, quais os fatores sociais ou biológicos que a gente poderia alterar nessa transição desde a infância até a idade adulta? A gente vê muito isso nos estudos, né? Crianças que sofreram maus tratos e que tiveram somente, até às vezes, abuso sexual ou abuso físico, tem muito mais risco de desenvolver quadros criminais, né? Casos com infração com a lei depois. Ou seja, então, se a gente não parar para poder pensar, e essa que é a beleza, eu acho que da ciência, quando você for estudar lá, né? Porque você produz um conhecimento, um mestrado, um doutorado, e aí isso vira uma reflexão para políticas públicas. Exatamente. E não, quando você prende lá uma pessoa, né, dentro da polícia, é um caso bem que teve uma boa solução, mas não mudou o próximo caso. Então não mudou aquele próprio caso, porque também. Eu falava assim que a primeira vez que eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão na favela, né, eu sempre morei na periferia, mas não em favela, né? Então a primeira vez que eu subi um aglomerado para cumprir um mandado de busca e apreensão, e eu encontrei um menininho, era um caso de tráfico, eu encontrei um menininho dormindo num papelão cheio de barata, andando numa criança de 4 anos de idade. Eu lembro tanto que eu chorei aquele dia. Eu falei, gente, a gente está criando... Eu tinha o João e a Sophie. Eu falei, a gente está criando meninos para daqui a pouco eu prender eles. É uma fábrica, ciclo, né? Quase de meninos que estão sendo violados, e eu vou prender essas crianças daqui na frente, né? Então, assim, qual a chance que esse menino tá tendo de não continuar reproduzindo a violência que ele recebe? Nenhuma. É zero. Sabe, assim, ele tem que realmente ter uma história de vida diferente. Acontece o próprio caso do Samuel, meu marido, né? O Samuel foi uma criança que morou em favela, em aglomerado e tudo. Foi motoboy, teve toda uma história, mas ele tinha valores familiares, ele tinha uma família minimamente estruturada, que isso faz diferença. Nesse caso que eu cheguei lá, o irmão tinha sido preso por tráfico, a mãe estava drogada e o pai bêbado. Então, assim, infelizmente, essa criança, se nada acontecesse, se um milagre não acontecer na vida dela, ela está condenada a ser presa por algum crime que ela vai cometer lá na frente. E pior, 80% dos casos que a gente prende, eles vão reincidir. Sim. Uma coisa que o Alexandre comentou das políticas públicas, né? E você estava comentando também, Polly, sobre o que a gente pode fazer para tentar mudar esse curso. Eu acho que a educação é um papel fundamental, né? Assim, criar oportunidade de educação.